Um dos grandes desafios para você, mantenedor de escola, é ter direção. Quem pode me orientar do que fazer comercialmente na minha escola? Como captar alunos, como fidelizar os meus alunos, como gerar listas de espera, como aumentar o meu faturamento? E, obviamente, esse canal de informação é aqui no Educatom Podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e saiba que aqui na tela tem um QR Code onde você, direcionando o seu celular, você vai ser levado para o nosso grupo do WhatsApp, onde que semanalmente nos encontramos com todos os mantenedores de escola para falar sobre como crescer a tua instituição e como gerar mais valor na vida das pessoas. Se você quer entender qual é a diferença entre preço e valor, faça parte da nossa comunidade, direcionando o seu celular para esse QR Code e, obviamente, fazendo parte e acompanhando o nosso Educatom Podcast. Fala pessoal, ótimo dia, sejam bem-vindos a mais um Educatom Podcast. Aqui quem vos fala é o Everton Cardoso, host do nosso podcast, para trazer conhecimento, informação, conteúdo para você, dono de escola, comunidade de educação. E hoje estamos com uma convidada muito interessante e também importante para o cenário de educação nacional, do trabalho que vem sendo feito, de toda a construção que vem impactando cada vez mais vidas, famílias, porque tudo que ela faz leva, sim, transformação para os alunos, para as famílias que estão lá dentro das escolas. Então hoje nós temos a presença da Adriana Martinelli, nossa convidada, diretora de conteúdo da Bet Brasil. Queria que você se sentisse à vontade. Obrigada. E que a gente pudesse bater esse papo legal aqui também. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui e tomara que seja uma boa conversa. É isso, Adriana. Adriana, o nosso podcast ele tem uma linha de trazer muito a história dos nossos convidados, porque até então a internet ela mostra algumas coisas, mas não traz um pouco da profundidade, né, da jornada, o que levou a pessoa a chegar onde está, quais foram os percalços, os desafios, qual que é a tua visão para esse cenário de educação também, futuro, né? Agora inteligência artificial, as mudanças de comunicação, todo esse posicionamento que as escolas estão tendo que ter, que antigamente, né, a visão era no pedagógico. Agora eu tenho que olhar como mantenedor para todos os pontos dentro da minha escola. Mas antes da gente ir nessa linha, eu queria que você pudesse contar quem é a Adriana, de onde vem, tua história. Ixi, é longa. Eu queria ser mais jovem para a história ser mais curtinha. Bom, eu tenho aí, eu vou dizer, uns 30 anos, 35 anos de atuação na educação. Não sou formada especificamente na área educacional, eu não tenho nem pedagogia, nem uma licenciatura. A área educacional propriamente dita para atuar dentro de sala de aula. Essa não é a minha formação. Eu sou formada em fonoaudiologia e dentro dessa minha primeira atuação como fonoaudióloga, eu fui conhecendo, por estar atuando na área da fonoaudiologia, focada em dificuldades de leitura escrita, de aprendizagem das crianças, foi ali que eu comecei a atuar, eu comecei a me encantar pela educação. Então, na realidade, acho que o meu pulo da fonoaudiologia para a educação, ele vem daí. Não fui para a área da fono, da parte de audiometria, da parte de desenvolvimento, de descobrir a parte auditiva, mas fui para a área da linguagem, né? Então, a área da linguagem me levou para a escola, porque essas crianças estavam na escola. Sim. E então, essa foi a minha trajetória, digamos assim, de como é que eu caí na educação propriamente dita. Fui fazendo especialização em psicopedagogia, ainda atuando como fono, para entender ainda mais, então, essas questões mais voltadas à aprendizagem, à didática, expandindo o conhecimento para além da atuação da fono. E nessa época, e aí eu estou falando de 94, por aí, 93, foi a época do boom. E eu não vou nem falar da tecnologia, mas eu vou falar da informática na educação, usando termos da época, era quando começaram a aparecer os computadores na educação. Na educação não, na vida das pessoas, minto. Né? Então ali o DOS ainda, a gente não tinha o nascimento da interface gráfica do Windows, então era uma fase que as pessoas estavam descobrindo essa possibilidade. A gente tinha internet de escada que fazia aquele barulho enorme, então assim... Eu vivia muito essa época porque eu gostava muito
dessas questões mais de inovação, de tecnologia, isso me encantava. E nessa época, ainda atuando como fono, me formando em especialização em psicopedagogia, eu comecei a testar e descobrir o que essas máquinas, esses computadores, tinham relação com a aprendizagem das crianças no meu consultório com os meus pacientes, né? E nessa época não existia nada no Brasil sobre falar de softwares educacionais ou sobre um trabalho ligado à tecnologia na educação. Tanto é que eu importava softwares dos Estados Unidos, porque não tinha nada aqui, e usava lá com as crianças softwares que podiam ser adaptados com a língua nossa portuguesa. Seja de desenvolvimento gráfico, seja de desenho, seja de produção de conteúdo, enfim. E eu comecei a perceber um desenvolvimento grande do processo dos meus pacientes com o uso dessa tecnologia, com o uso do que eu fazia em termos do desenvolvimento da linguagem deles. Eu falei, puxa vida, que interessante isso, porque era uma coisa que eu também não tinha tido isso em faculdade, mas eu comecei a ver um impacto enorme no processo de autoestima dessas crianças, no sentido de começar a perceber que estavam aprendendo, estavam conseguindo se desenvolver. E foi justamente nesta fase que começaram os processos de invasão dos computadores nas escolas, né? Mais prioritariamente, mais no início das escolas particulares, sem dúvida nenhuma, e depois teve ali no finalzinho da década de 90, o processo do Proinfo, que foi a primeira leva de computadores na educação pública. E nessa época eu falei, poxa, isso pode ser muito interessante, a partir do momento da vivência que eu tive em consultório, né? No sentido de perceber, parecia que era uma mistura de adaptar um processo de aprendizagem para a realidade dessas crianças, que viviam esse mundo, o que se falou depois do conceito de nativo digital, ou seja, estava novo para mim, mas estava novo para os estudantes, mas talvez a facilidade de um estudante aprender e não ter medo das coisas é muito maior que a dos adultos, por isso que eu vejo essa grande diferença aí desse assunto do nativo digital, mas era novo para todas as gerações. E isso eu comecei a perceber em consultório, e quando eu vi isso indo para as escolas, eu fui para as escolas para investigar o que estava acontecendo com esses laboratórios de informática nas escolas. E o que eu via era um ensino da informática. Então, era aula de Windows, aula de Word, aula de... E, assim, a própria informática como um fim para as escolas. E não era isso que eu estava entendendo para que ela servia. Aliás, até hoje, a gente sabe que não é isso para que ela serve. Correto. Mas a gente nunca conseguiu ainda achar uma solução para isso. E aí, um pouco inquieta, que é uma característica minha, eu comecei a ir para as escolas para oferecer um trabalho de apoio, de consultoria, para os professores começarem a entender qual era o papel desses computadores no processo de aprendizagem e no apoio ao processo didático deles. Porque era uma coisa que eu fazia 1 para 1 no meu consultório. Eu falei, não, eu acho que eu tenho uma aprendizagem, ainda que empírica, aqui dentro do meu consultório, que eu posso começar a transportar isso, pelo menos um nível de experiência do que eu vivi, Sim. para as escolas. E aí eu comecei a trabalhar numa escola ali no Paraíso, em São Paulo, onde tinha um laboratório enorme e acho que quem está me ouvindo e é da época consegue lembrar, os computadores ficavam em volta das paredes, os alunos sentados olhando para o computador e para a parede, e um enorme espaço no meio dessa ilha, né? Aham. Assim era a configuração dos laboratórios de informática. Isso me incomodava muito porque eu achava, não sou arquiteta, nunca fiz nada relacionado disso, mas olhando assim eu já via uma não aproveitamento do espaço físico, Tá. um vazio enorme no meio, e me incomodava as crianças olhando para a parede. Porque era um computador, mas no fundo o que tinha por Parede. trás era a parede. Mas ok,
né? Então vamos começando a trabalhar a partir do que dava. Então fui fazendo trabalho de conversa com esses professores, o que você está, independente da informática, qual é o teu trabalho em sala de aula, o que você está fazendo, e comecei a tentar levar aquela minha experiência de focar na aprendizagem, focar na melhoria da linguagem, escrita, oral, seja o que for, por meio dos softwares, das coisas, ou ainda que seja de um Word. Então, a criança não precisa aprender o Word. Ela precisa aprender a escrever, a se desenvolver, a criar. E é isto. Pelo Word, pode ser, mas pode ser por qualquer outra coisa. É um meio, né? É um meio, sempre foi. É uma ferramenta de potencial de aprendizagem. E assim comecei esse trabalho lá. Comecei a orientar alguns professores, algumas turmas. Comecei eu mesmo a ter atividades diretamente com algumas turmas, porque para mim isso também era aprendizado. Era uma época que a gente vivia sem nenhuma referência. Tá. Como a gente está vivendo também um pouco a época agora, em relação à inteligência artificial, ela é um pouco mais complexa, eu diria, Sim. mas é a mesma coisa. A gente vive coisas novas e não tem precedente de alguém que nos ensine. É um pouco diferente quando nós nascemos e a televisão preto e branco ou colorida estava lá há algum tempo e os nossos pais tinham condições de explicar o que era aquilo para a gente. Agora não, agora, e mesmo na época dos computadores ou na época da internet, isso não existe, não está posto. Então existe uma necessidade de experimentação consciente. Eu gosto de usar um pouco esse termo, Sim. de que a gente vai aprender ousando um pouco, experimentando um pouco, mas a palavra consciente, ela traz um pouco o conceito de eu tenho que ter cautela com as coisas, eu preciso estar consciente na minha experimentação e a todo momento ter uma intencionalidade que seja pedagógica, que seja de aprendizagem única e exclusiva, quando eu estou falando dentro do contexto educacional. Sim. E então, assim, fui fazendo essas atividades, fui indo para a escola, acabei me desvinculando da fonoaudiologia propriamente dita, em termos de atendimento individual, e migrei radicalmente aí para o campo educacional. E foi quando eu dei baixa no meu registro de Conselho Regional de Fonoaudiologia, porque eu falei assim, não, eu acho que eu não volto para cá, até por uma questão também, aí sim, de olhar mais estratégico. E não desmereço de maneira nenhuma o atendimento individual, mas aí é a Adriana falando que gosta muito de olhar um pouco como é que eu vou além disso. Eu faço bem para essa criança nesse consultório, ótimo, mas eu estou descobrindo coisas que eu possa ir além e poder fazer melhor para mais pessoas. Então, eu acabei migrando, indo para a educação para começar a descobrir como é que a gente consegue impactar de forma estratégica um número maior. É um conceito assim, eu gosto demais de olhar a floresta e não a árvore única. Então, é um pouco de olhar, e que eu acho que isso falta demais na educação, este olhar mais estratégico, este olhar que pensa a médio e longo prazo na educação. Sim. A educação, ela é vista nesse país, infelizmente, e muito infelizmente, como um posicionamento imediatista, associada a 4 anos, que muda-se alguma coisa, agora é isso e não é mais aquilo. Então, assim a gente não vai conseguir resultados se a gente não conseguir ter uma consistência de intencionalidade de pelo menos uns 8 anos que eu trago aqui, que é uma geração. Então, se a gente acompanhasse uma geração, em termos de Brasil, por 8 anos muito bem feito, a gente teria instalado um processo de mudança na educação. Mas não, uma hora é o investimento de ensino médio, uma hora é o investimento da educação infantil, por um ano depois, e pula para cá, e pula para cá. Então, a gente tem um projeto extremamente inconsistente. Sim. De nação. Sim. Não é partidário. Sim. Educação tem que ser um projeto de nação e não partidária. Então, essa é a questão. Então, posto isso, o que é que a gente pode fazer como cidadão vivendo nesse país? Eu não sou a pessoa que fica reclamando que é assim e ponto, mas eu faço o que está no meu âmbito e na minha escala, e nesse sentido eu vou fazendo sempre com uma característica de o que eu posso ousar mais, ousar mais, ousar mais. Fiquei nesse processo descobrindo essa interação entre tecnologia e educação em escolas particulares, fui para a rede pública, fui orientar. Era uma fase também que a rede pública começou a receber computadores, os mesmos laboratórios de informática. Ali começaram... É engraçado quando a gente pensa esse histórico que faz a gente entender muita coisa
que não nos ajudou. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se você lembra dessa fase, mas se os ouvintes lembram. Existiu muita gente nesse país que ganhou dinheiro com capinhas de teclado, capinhas de monitor. Sim, lembro, porque em casa tinha aquelas transparentes. Que você coloca em cima do monitor, coloca em cima do teclado. Sim. E aí, isso significa o quê? Enquanto não está em uso, para não juntar pó, para não sujar. Ora, tecnologia tem que estar em uso. Sim. Tecnologia tem que... Não, entende? É tão contraditório. Nas escolas públicas, a gente via sempre os laboratórios encapados, digamos assim. Porque o conceito é ninguém sabe usar. Então, se não sabe usar, tranca, encapa e fica lá. Então, assim, é muito complicado se a gente olha hoje com o olhar o que aconteceu lá atrás. Sim. Mas a gente, assim, de novo, o computador é visível. Você falar que você entregou milhões de computadores para várias escolas é interessante, claro que é importante, Sim, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas não é só isso que faz a mudança. Então, os computadores ficaram caducados em várias escolas, no sentido de não uso. Então, eles se desatualizaram, não por grande uso, mas pelo tempo do não uso. Tá. Porque ninguém preparou esta chegada. Eu brinco que falo assim, um bebê dura 9 meses na barriga da mãe porque tem um preparo, tanto do bebê quanto da família que vai receber. Sim. A gente precisa fazer na educação processos gestacionais para as coisas que vêm mudando. Sim. Então, assim, ninguém preparou a escola. É uma ligação ou uma carta e fala, vocês vão receber aí 7 computadores e preparem uma sala para isso, ponto. Então, assim, não dá. A intenção é muito boa como ação, mas às vezes ela é muito mal executada. É muito legal quando você falou de programa de nação, porque me recordou muito algumas cidades que eu tenho visto os programas de cidade, né? Que elas estão trazendo não uma visão pelos 4 anos, mas ela coloca ali 8, 12 ou até um pouco mais. Em Mogi das Cruzes foi algo muito forte isso que aconteceu, que era um programa de cidade olhando muito forte para a primeira infância. Sim, aliás, muito bom esse programa. Eu gostei porque o que eles faziam? Eles mandavam alguns colaboradores da Secretaria de Educação, secretários, professores, supervisores para irem conhecer a primeira infância em alguns países, fazerem alguns cursos. E como é interessante olhar para este ponto, porque na primeira infância, onde você vai conseguir lá na frente terem esses alunos bem formados. Claro. Bem desenvolvidos. Claro. Então, se você não trabalhar lá na base, esquece. Não tem. E que é um pouco desse olhar que eu falo de forma estratégica. Entende? É uma coisa assim, aonde é que é mais essencial o investimento? Na primeira infância. Correto. A gente tem aí a pesquisa e o prêmio Nobel do James Heckman, que falou que cada investimento que você faz em primeira infância, você tem retorno econômico no país a médio e longo prazo. E eu tenho uma pergunta para você, olhando para isso. Quando você fala de um programa de nação, para quais caminhos, na tua opinião e na tua visão de experiência, que você tem? Porque assim, quando eu gosto de não trazer pauta, é porque traz um papo muito leve. E eu não fui assistir. Até o pessoal falou, assiste alguns podcasts que ela foi, cortes. Eu falei, eu não quero ver nada, porque senão vai me trazer para uma linha que talvez não é o que eu gostaria. Então eu vim hoje sem informação mesmo, para ter esse papo. E já tô curtindo muito, porque a tua posição e a tua visão de falar programa de nação, esses processos gestacionais, essa conexão entre gente e tecnologia, essa posição do aluno parado de frente para o computador olhando para uma parede. Cara, isso são inquietações nos anos 90 ali que continua a mesma coisa. As perguntas são as mesmas. É isso a aí, gente cara. não acha a resposta, a gente segue fazendo a mesma coisa e não está encontrando resposta. Sim. E na tua opinião, como que você olha que seria a construção desse programa? Para quais caminhos nós poderíamos ir? Assim, não é fácil, não é complexo, então fica muito fácil de um lugar de fala meu aqui falar que está faltando isso e eu não dar a solução. Então não é bem assim. Acontece que eu acho que alguns encaminhamentos devem ser olhados. Primeiro deles, ninguém decide algo muito estratégico dentro de um gabinete sem olhar, escutar
e observar a quem de direito. Ou seja, um programa de nação educacional, a primeira coisa a ser feita é escutar quem faz a educação. Legal. É ir lá na ponta com processos de escuta, de observação de professores, de coordenadores, de diretores de escola. Porque ali estão os desafios e as questões encontradas no dia a dia. Se isso aqui está acontecendo aqui e alguém aqui num gabinete se fecha e inventa alguma coisa, essa coisa fica desconecta. Total. Então, é isso que está acontecendo. Tá. O tempo inteiro. Então, o primeiro princípio de criação de um programa de nação seria estabelecer escutas, conversas Concordo. entre quem faz a educação, Legal. em todos os níveis, Legal. incluindo principalmente os estudantes. Excelente. Então, assim, essa é uma coisa que deve ser posta. Para quê? Para levantar os maiores desafios, para levantar questões que funcionam, que não funcionam, enfim, inquietações. É como se fosse o início de um SWOT para a área educacional. A gente concordo. precisa escutar Precisa. isso aqui. É. Não é da nossa cabeça, não é do que a gente está vendo na Finlândia que é bom e vamos aplicar aqui. Não é, porque lá funcionou, então aqui vai funcionar. Isso não funciona mais. A gente está vendo isso não funciona mais. É verdade. Então, precisa acontecer esse processo de escuta para levantar as questões reais do que estão acontecendo. E tem muita coisa de quem está nos gabinetes não sabe o que Exato. acontece. Não sabe. Outro processo é a gente entender que nós somos um Brasil formado por vários Brasis. Legal. O que significa isso? Existem realidades muito distintas Muito heterogêneo. do ponto de vista cultural, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista de linguagem, né? A macaxeira é uma coisa, o aipim é outra coisa. É muito confuso Sim. isso e a gente tem que considerar isso. Então, a partir do momento dessa grande escuta, definir, talvez, estratégias de ataque a esse problema. Concordo. E pensando que você não vai dar conta de tudo, aí sim é aquele olhar estratégico. O que é que eu tenho que mexer para conseguir resultados sustentáveis Sim. e não imediatos? Não existe resultado imediato na educação. Não tem como. É médio e longo prazo. Bernardo Toro, um pesquisador educador, já falava: quem investe na educação por menos de 8 anos é melhor não investir, porque está jogando dinheiro fora. Então, eu acho que é isso. 8 anos é uma geração. 8 anos você pega um infantil e um fundamental Total, inteiro. Total. É isso aí. Então, assim, e definindo essas diretrizes, aí sim eu faria um processo de comitês regionais que vão acompanhar isso. Regionais no sentido de guardar aquela regionalidade daquele local. Não existe uma solução que resolva todos os problemas. Não é padrão. Então, você tem diretrizes encaminhadas e você tem grupos pelo Brasil estratégicos que vão olhar aquela realidade local para buscar implementar soluções a partir dessas diretrizes. E acompanhamento constante e desenvolvimento de autonomia dessas secretarias educacionais estaduais e municipais. Na minha opinião, a grande gestão principal, que aí nós, no caso brasileiro, está no MEC, no Ministério da Educação, ele tem que ser um grande orquestrador, mas trabalhar num bastidor. Ele não é uma decisão cima para baixo. É aquele que vai montar essa estrutura de escuta de grandes diretrizes com essa estrutura de base, mas vai delegar a implementação, regionalidade com essa distribuição. Agora, sim, é lógico que na fala isso é lindo e maravilhoso, mas eu jamais gostaria de estar numa posição dessa, porque é extremamente complexo. É extremamente complexo. A gente imagine, não precisa ir para o MEC ou para o Brasil, vá aqui para a Secretaria Estadual de São Paulo. Se você comparasse essa secretaria como uma empresa, ela seria a maior empresa em termos de RH, de folha de pagamento que existe aqui. Quer dizer, é uma coisa absurda. Muito. E que é o pior? Aí é um outro ponto que eu também fico inquieta. Ela não tem o RH no sentido de gestão de pessoas, não de folha de pagamento. Sim, não estou falando do RH departamento pessoal, Sim. estou falando do RH de gestão de pessoas. De gente que cuida de gente. Se você vai... Qual seria
a organização, não vou nem falar o nome empresa, porque isso pode ser polêmico, mas qual seria a organização, a instituição, de que setor brasileiro que deveria mais estar preocupada em cuidar de gente com RH? As escolas. Sim. E as escolas não têm isso. Sim. Por isso eu fiz meu mestrado recente agora em psicologia organizacional, para entender esse processo. Então, assim, você me adiantou lá, mas assim, o que me leva hoje a ter essa visão foi a trajetória que eu construí. Quando eu parei ali e falei das coisas das tecnologias educacional, eu fui para o Instituto Ayrton Senna. Eu fiquei 15 anos no Instituto Ayrton Senna e ali foi meu MBA de entender o que é educação pública, porque o Instituto Ayrton Senna só atua com educação pública. Que legal. E foi lá que eu desenvolvi vários projetos e programas relacionados ao uso de tecnologia na educação. Porque assim como muita gente, numa época, eu cheguei a achar que a tecnologia ia melhorar a educação. E que é ela que ia fazer todo esse trabalho. E aí, quando eu comecei a perceber, não é isso, o que vai melhorar a educação, se você falar para mim, Adriana, qual é o investimento maior que você faria para melhorar a educação? Eu ia falar autoconhecimento. Busca das pessoas se conhecerem e se conhecerem no sentido mais amplo possível, dos seus limites, das suas capacidades, do seu perfil comportamental, das suas emoções. Não é à toa que a gente está com uma crise de saúde mental enorme, de como é que você entende e lida com as suas emoções. Tudo isso. Quando você entende isso, você se entende melhor, você se conhece e tem capacidade de conhecer o outro. Então, assim, quando você começa a ver as consequências da ausência desse processo, aonde está isso? Bullying, estresse, saúde mental, abaladíssima, burnout que estão acontecendo, não só nas empresas, mas em situações educacionais. Sim. Isso tudo é consequência da falta do cuidar de si e não da tecnologia. Concordo. Então, assim... Quando você falou sobre o RH na Secretaria de Educação, eu tive 2 experiências nos órgãos públicos, né? 3. Uma como uma startup prestando um serviço ali na área de tecnologia e como era um desafio. O desafio não era transmitir o conhecimento do uso da tecnologia, mas eles entenderem como assumir esse papel, como se posicionar, mas você viam várias dores no autoconhecimento. Sim. O professor que às vezes ele não consegue dar aula no digital ou usar uma ferramenta não é porque ele não sabe, Sim. é porque ele não se autoconhece, ele não se descobre. Ele não... Ali tem um medo instalado e que não é o medo da tecnologia, mas é um medo do novo. Como é que eu enfrento uma coisa que eu não sei? Não, quando você fala esse medo, é algo que eu escuto porque minha mãe está na área de educação desde sempre. Então, minha mãe é professora, poxa, no estado ficou 21 anos, na rede privada agora ela já está 18. Então, eu vejo nela e em todas as pessoas ao redor dela, que minha família inteira é de educação, primos, primas, tios, tias, professores, esse medo que vem de uma geração, que não é do digital, não é da tecnologia, mas é de uma geração, às vezes, na criação, como foi lá a tua jornada, o que aprendeu, como que se desenvolveu, não pode tocar aqui, senão isso pode acontecer. E aí ele nunca quer tocar. Mesmo se der ruim, tá tudo bem, toca, vamos ver o que vai acontecer. Mas ele não consegue. E entra aqui numa questão que você falou das regiões, né, a regionalização. Eu vivenciei 2 experiências que foi, depois de como startup. Eu atuei como assessor na secretaria no executivo, e a vice-prefeita, naquela ocasião, ela vinha de educação, muito forte, que agora ela está numa posição de vereadora. E ali eu pude aprender muita coisa com ela dentro do gabinete, mas o que era legal. Ela, por ser de educação, ela falava, meu gabinete é a rua. É na onde tudo acontece. Então nós íamos pra rua e todo momento dentro de escola. E Mogi tem um espaço, vamos dizer, regional ali muito grande, né? Às vezes eu vou para um ambiente chácara, não lembro o nome, que levava do centro de Mogi para lá 1 hora, 1 hora e meia. Que é praticamente se eu estou no centro de Mogi para São Paulo. Então o que está acontecendo a 1 hora e meia da cidade não é a mesma coisa do que está acontecendo a 20 minutos. Então você via cada dor e cada família vindo de uma determinada maneira para a escola. Então o pai vinha de carro, em outras regiões eles iam de carroça, outras regiões as crianças iam andando pelas estradas de terra. Então, poxa, já foi uma grande diferença. Então não dava para padronizar. Sim. É real o que você está falando. E depois eu tive no legislativo. E o legislativo também falta o quê?
uma questão de você construir mais em conjunto, independente de partido. Articulação. Essas também. articulações políticas, elas são um grande desafio para quem está ali no legislativo. A articulação política, ela acontece no nível partidário só. Sim, Ela tem que acontecer de forma técnica. total. A partir do projeto, da diretriz, da Isso. intenção. Eu vou olhar para a É isso. pessoa que vai ser impactada. Eu não quero... Mas ali em Mogi, a coisa da primeira infância aconteceu, eu acompanhei esse projeto, porque foi o único projeto que eu vi que começou a ligar a educação com saúde. Porque a Total. primeira infância precisa Total. precisa relacionar a educação com saúde. Sim, sim. Aliás, não sei se é só a primeira infância, né? Porque como é que tá agora a saúde mental? Quem cuida? Aí A sim. saúde ou a educação? Eu tive a Entende? experiência ainda com um cara muito legal que eu quero citar e hoje ele tá dentro do MEC, que é o Caio Calegari. O Caio foi um cara que ele atuou como secretário por um período, depois ele ficou junto com as outras secretárias e eu pude viver ali com ele muita coisa do que ele estava tendo como visão para frente, né? Hoje ele tá no MEC, mas é um cara assim muito bem articulado e todas as visões que olhava para a primeira infância, para o futuro, para a construção da relação Secretaria de Saúde com Secretaria de Educação, fazia muito efeito, mas muito efeito, porque você via regiões que não tinham acesso, elas começando a ter praticamente assim, ó, eu saí da caverna, agora eu vejo o mundo. As famílias, as crianças, então não tem outro caminho que não Que eu seja olhar pra acho essa que galera. isso significa você abrir a oportunidade. Sim. Né? A minha bronca com a palavra meritocracia é porque a linha de largada não é a mesma para todo mundo. Aham. Então eu não posso adotar um processo de meritocracia Concordo. se a linha de largada é desigual. Ok. Né? E aí quando você fala que a pessoa abre e vê o mundo, você está oferecendo a oportunidade. Então o que eu Aham. tenho que oferecer é a oportunidade. Ah. A partir do momento que a linha de largada é igual para todo mundo, eu tenho garantia disso, eu posso trabalhar no conceito O de jogo muda, meritocracia. né? A oportunidade. Senão eu é estou real. sendo extremamente excludente, Aham. eu estou sendo extremamente olhando só para o topo da pirâmide, sabe? Sim. Isso, e não proporciona inclusão. Estou fingindo que eu estou falando quem quiser vem. Não é. Não é. Não é. E isso que você está falando é real, porque quando eu entrei ali no Mackenzie em 2014, teve algo muito impactante para mim. Imagina. Porque quando eu volto para o meu bairro, que eu gosto de falar muito, que é a Vila Industrial, lá em Mogi das Cruzes, é um bairro que é uma comunidade, é um bairro simples, humilde, mas que todos se conhecem. Foi construído por mineiros que vieram de Minas Gerais para trabalhar na antiga cozinha em Mogi, e as casas elas são iguais até hoje. É uma casa colada na outra, iguais, mas que todos se conhecem. Então o que acontece na Rua 7, na Rua 1 a galera sabe, na Rua 2, na Rua 3, todo mundo se conhece. Meus pais moram no bairro. Até às vezes eu falo, poxa, eu acho que tava na hora de vocês saírem, vamos pro... Mas minha mãe e meu pai criaram raízes ali. Por quê? Lógico. Eles foram nascidos e criados naquele bairro. Então minha mãe nasceu ali, meu pai nasceu, eles não querem sair de jeito nenhum. Mas qual que é o ponto? Quando eu entro numa 15 e volto, e eu olho pro meu bairro, eu falo, poxa vida, eu comecei a acessar coisas que eu não tinha... A sua cabeça se modificou Total. para ler o bairro que você Aí. tinha. Você só tinha uma lente ali. Sim. Sim. E ali, quando você amplia a sua lente, você começa a olhar o mesmo bairro que você frequentava com uma outra lente. No fundo, o que é isso? Esta lente, ela é construída a partir das experiências que a gente vive. Sim. Se você aumenta as suas experiências, sua lente aumenta e você passa a olhar o mundo com esta lente. Isso se chama oportunidade. Essa é a questão. Incomoda porque você volta, Claro. você quer fazer com que todo mundo acesse. Exato. E, poxa, vamos. Exato. Eu lembro como se fosse hoje, porque nós tínhamos o cursinho, aí depois eu inventei com meu irmão e com meu tio uma Feirarte e Cultura da Vila Industrial. Então nós pegamos todos os empreendedores do bairro, falamos, ó, vamos pra rua, vamos colocar as coisas na rua. Aí eu trouxe escola de samba, música clássica, uma galera. Aquele dia, nós fechamos uma rua. Mas o que tinha de gente participando, senhoras, crianças, mas assim, arrepia porque eu via eles olhando para aquela... Como se tivessem vendo uma coisa pela primeira vez. Sabe? E depois daquela feira nós fizemos mais uma
e parou. É isso. Infelizmente parou porque, poxa, eu precisava desbravar mais coisas. Sim, sim. E também acaba que quem ficou, poxa, estava sendo movido àquela energia, mas aí tem uma falha minha, que eu coloco até hoje, de não ter formado as pessoas para elas poderem tocar. Talvez pela minha imaturidade ainda, mas assim, foi Mas algo surreal. aí também eu acho que tem uma coisa que é assim, cada indivíduo, cada pessoa tem um projeto pessoal, É um verdade. propósito pessoal. A gente não pode achar que todo mundo vai ter o nosso. Essa é a questão. É. Para mim, a educação, ela serve para que cada um identifique o seu projeto pessoal. Que legal. Isso deveria ser a missão da escola. Sim. Fazer com que cada estudante descubra nesse período, e que não é pequeno, porque são 9 anos. Sim. E outra, 9 não, vai. Eu vou para pular 9, eu estou falando de educação básica, sem o ensino médio. Não. Então, assim, todo esse período, e que é o período mais rico do desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento dos valores, Sim. da identificação da própria identidade, né, de emoções, tudo, é ali. Né? O plástico, o cérebro é plástico, existe, mas a base principal está ali. Por isso que, assim, não tem dúvida que a primeira infância é a melhor e depois as outras são as melhores. Se a gente não investe ali, eu brinco que a gente fala assim, vamos investir ali, porque se a gente não investe ali, a gente está garantindo que a gente vai gastar dinheiro com terapia. É isto. Quem não investe nessa primeira infância vai formar adultos que vão precisar resolver essas coisas na terapia. Talvez seja por isso que entra um projeto de nação. Sim. Porque você tendo 8 anos, no mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Na tua mão, Não, a obrigatória, se a gente for falar de educação, né, obrigatória, nós estamos falando ali de 4 anos de idade até 17. Pode colocar aí 13 anos. 13, 14 anos, né? Então, assim, é muito tempo. E aí você vê um reflexo gigante no ensino superior, né? Sim. Que a gente nem chegou lá, Sim. porque quando você pega, não investir na primeira infância, e você traz ali a conexão dessa galerinha indo pro ensino superior, cara, é um desafio ainda maior. Perdido. Então, eu vejo assim, a escola, né, quando a gente fala, qual a função da escola? Função social, função da aprendizagem, função de ensinar matemática portuguesa. Para mim, se eu definisse de uma forma muito simples e clara, a função da escola é ajudar os estudantes a descobrirem quem eles são, o que eles querem e fazer com que eles tenham capacidade de aprender o que eles quiserem. Isso, para mim, seria a grande... Se eu tivesse uma escola, já passei por essa fase, eu tenho uns sonhos. Se eu tivesse uma escola, eu acho que eu colocaria isso como missão. Jamais a missão da minha escola seria colocar os estudantes no vestibular. Isso é muito pequeno. Você me trouxe na memória agora um colégio novo dentro da nossa estrutura, que é o Liceu Francano. Uhum. E o Liceu, no último treinamento, a Daniela vai lembrar, o José Márcio vão lembrar, que no último treinamento, falando, né, os termos escola, colégio, a Daniela levantou a mão e falou, Everton, nós não colocamos aqui como que somos escola ou colégio, nós somos liceu. Tá. E no sentido da palavra, ela me explicou o que era o termo liceu. O liceu usa liceu, todos. E aí, quando ela me explicou, ela falou, nosso olhar não está voltado para aprovação, Everton, nosso olhar está voltado para a formação de gente, a questão social, a fazer eles entenderem que, poxa, chega no 3º ano de ensino médio, você não tem que tomar a tua decisão agora para ir para uma faculdade. Calma, você se conhece, você sabe qual que é a tua missão, para onde você quer ir, ou ainda você não descobriu, tá tudo bem. Vamos te preparar, vamos te ajudar nessa jornada até o momento de você chegar e decidir. É isso aí. Então, mas veja só, por que é isso hoje? Isso talvez não fosse o objetivo da escola de 100 anos atrás. É verdade. Entende? É verdade. É isso que me preocupa um pouco, porque na educação a gente repete ainda um modelo da educação inicial. Só que o mundo mudou totalmente. Total. Né? Você fala que sua mãe é professora há anos. Sim. Será que ela está dando mais ou menos a mesma aula que ela dava há muito tempo atrás? Ela a todo momento, quando a gente conversa, fala sobre isso. Você entende? Não tem como. Então, tem algo errado. Tem algo muito errado. Sim.
E aí, Sim. a gente estava falando daquele medo dos professores, dos educadores, né? Eu diria que a profissão mais complexa, hoje em dia, é a do professor. É verdade. Porque tudo está caindo sobre ele, sobre as costas dele. Ele que tem que mudar, ele tem que usar essa tecnologia. Agora ele tem que usar a inteligência artificial. E usar de forma consciente e de forma ética, sabe? Então, assim, é tudo sobre ele. Só que, assim, quem ajuda ele, quem cuida dele, quem faz com que ele seja uma melhor pessoa, quem faz com que ele seja um melhor profissional. Quer ver uma outra coisa que me inquieta? O único setor da sociedade que a gente usa a palavra formação para desenvolvimento profissional é a educação. Da onde vem a palavra formação? Colocar numa forma. Formar é colocar numa forma. Caraca. Que está empacotada e pronta. Então, esse meu curso que eu desenvolvi de pós-graduação na Brás Cubas, ele tinha o nome de gestão da aprendizagem. E era para professores, para eles aprenderem a aprender. Só isso. Então, assim, tem um processo... Tem que estar em todas as faculdades, porque todos os Tem que ser um processo onde eu olhe o profissional da educação, porque o professor é um profissional da educação. Sim. Assim como o gestor é um profissional da educação. Que olhe para ele, aquela história do RH da empresa, como um processo de desenvolvimento profissional e pessoal. Sim. Porque as empresas fazem isso com os gestores, com os coordenadores, analistas. Total. Ter um RH em escola, você falou tudo. É isso aí. Eu não vou olhar só para o currículo, mas eu vou, além de olhar para o currículo, eu vou olhar para a gente e vou acompanhar aquela pessoa. Se eu olhasse para a escola, e eu faço isso. A escola, para mim, é uma organização de pessoas e que tem uma missão e que tem uma entrega, digamos assim. Essa entrega da escola ali. Não é um produto. E eu falo que também não é um serviço. É um processo. É uma entrega de processo. Que não tem um começo, meio e fim, digamos assim. Não rola. Quando a gente coloca começo, meio e fim, a gente vai empacotar isso em conteúdo. Até março, todos os alunos da quinta série têm que saber disso. Não dá para ser assim. Sim. Porque aí eu estou quebrando em partículas, em fragmentos de disciplinas, de conteúdo. E conhecimento não é assim. E desenvolvimento de competências não é assim. A BNCC está cutucando ali as competências. A gente tem a melhor lei do mundo em educação. Mas ela está no papel. Sim. Na prática... A nossa prática está muito... Aliás, essa é uma questão muito complicada, né? A incoerência entre prática e discurso. Eu brinco que falo, se um gringo vier para o Brasil e navegar nos sites das escolas, ele vai falar, nossa, cada escola que vocês têm aqui é fantástica. Todas elas formam integralmente os estudantes, desenvolvem competências, todas. Aí o gringo vai lá nas escolas. Será que ele vai enxergar isso? Não é a mesma coisa. Isso que eu falo agora não é uma crítica às escolas. Eu falo que aqui está o nosso problema. Sim. Em transformar ideias e falas em ações concretas de mudança mesmo. Porque a gente segue fazendo a mesma coisa e querendo resultados diferentes. Não dá. O que você acabou de falar é real. Fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Isso é insano. É muito insano isso porque... Isso aí é perda de tempo. Cara, eu entro em várias escolas, nós vivemos 24 horas por dia dentro da escola, falando com a escola, conversando, e eles querem mais resultado, crescer, se desenvolver. Então fazer a mesma coisa. Só que o comportamento é o mesmo, a atitude é o mesmo, a entrega é a mesma. Poxa, para mudança de mindset leva tempo, então quando o resultado que nós nos comprometemos a entregar, que não é algo exclusivo de entrega nossa, também é uma junção com você, cara, eu preciso que você possa mudar. Só que em qual velocidade você está disposto a mudar? Eu estou disposto a mudar para onde? Você falou numa palavra agora fundamental e polêmica na educação, que é a palavra velocidade. O ritmo do setor educacional é muito diferente do ritmo de qualquer setor. Outro. Adriana, quando você fala disso, cara, minha cabeça ontem, ela vai e volta e vai para uma coisa e a galera fala assim, cara, eu tava com um pessoal da Arco, falando o gênio das finanças, que vai ter um evento e tal, eles convidaram. E eu falei um termo, assim, uma coisa que eu quero lançar, e eles falaram, cara, mas será que é para esse tempo da educação? Eu falei, mas como assim? Não, cara, eu acho que tua cabeça tá muito
Eu falei, poxa, e quando você vai pra realidade, te trava, te bloqueia, não te deixa avançar. Cara, isso aí. O ritmo é Velocidade, diferente, a velocidade é o tanto é que se a gente está com indícios de educação da época industrial ainda hoje, está provado que a velocidade é infinitamente menor. Você acha que, por exemplo, pega um setor que é o analógico, aí é muito parecido, né? Que é a saúde. Será que os médicos operam da mesma forma que operavam há 40, 50 anos atrás? Deus. Você percebe? Sim. Então tem um processo que é muito louco. E isso está começando a impactar. Como é que eu formo médicos para esta realidade da medicina de hoje? Como é que é aí? A gente falou, a gente não chegou no ensino superior ainda. Mas aí está a crise do ensino superior. Total. Será que o ensino superior está formando hoje engenheiros, advogados, pedagogos, todas essas áreas, da forma como deveria, como essas pessoas estão atuando hoje no mercado? Tá. Entende? Então nós temos aí um enrosco geracional de leitura do mundo, que é aquela que eu falo das lentes, como é que as pessoas que estão nessas posições estão vendo o mundo e o que é que tem que ser feito para este mundo. E isso não tem precedente. Não. Então tá, como é que faz? E essa é uma cultura do brasileiro também, espera a receita de bolo. Como é que faz? É isso aí. Tem que vir pronto, não consegue desenvolver, não consegue inovar, não consegue arriscar, tem um medo de arriscar. Cara, se der errado, recomeça, tá tudo bem. Mas indo ainda nesta linha que você falou, quais são os possíveis caminhos para a gente começar a ter um olhar diferente? Algumas coisas já começaram a acontecer, mas na tua ótica, por onde você tem andado, como que você tá vendo isso? Olha, de novo, partindo da tua pergunta, né, do projeto de nação, que parte da escuta, que parte do levantamento de desafios, isso se adapta para dentro de uma escola. Tudo. Estou falando aqui para os diretores de escola. Sim. Quanto que vocês já escutaram os alunos de vocês? Sabe? Quanto que vocês escutaram os professores? Quando eu pergunto quanto tempo vocês escutaram os pais, Também. E aí me colocam que, poxa, a gente vai olhar para as pesquisas de NPS. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Não é isso. Eu tô falando de você falar com o pai um a um, entender a dor. E aí tem um outro problema, né, Everton, que assim, o que você está entendendo como escutar os professores e os pais? Aí entra a lente de novo. Sim. Se eu escuto você, eu tenho que escutar a partir da sua lente, não da minha, porque senão eu vou julgar você. Que legal. E que compete às experiências que essa pessoa teve também, né? Porque a minha lente é aquilo que você falou lá da tua comunidade, que quando você saiu para o mundo, viveu um monte de coisa e você voltou, você estava com outro óculos. Total. Nossa, o que eu tô vendo aqui? Não, você tá vendo no mesmo lugar. Só que lá você tinha uma outra lente. Agora sua lente ampliou, ficou parruda. E por isso que você olhou. Só que ali, se você se contamina, você começa a falar, nossa, vocês têm que sair daqui. Você entende? Você começa a falar assim, eu fiz isso, por que vocês não estão fazendo? E tem muitos questionamentos, porque antes, quando eu tava nesse momento, eu fazia muito disso. Ô, gente, vamos lá, vamos. E aí eu comecei a aprender que eu falei, cara, não é o melhor caminho ir por esse ponto. Mas é porque aí entra aquilo que eu falei, os perfis são diferentes. Total. Esse é você. Então, assim, a gente não tem 100% de perfis empreendedores nesse país. Depois eu te conto uma coisa que é interessante. E na educação menos ainda. Então, eu acho que tem uma questão aí de começar a essa escuta ser realmente genuína. Total. A partir de quais são as dores do outro. Eu só vou começar a entender, me relacionar com o outro quando eu entender as dores do outro. E por que ele está fazendo isso? Senão eu estou julgando o outro a partir da minha perspectiva. Concordo. Essa história da palavra empatia, que virou agora a palavra da moda, ela está muito mal usada, digamos assim, e pouco efetivamente realizada, aplicada. Entende? A historinha que eu ia te contar é uma coisa assim, quando a gente estava falando da escuta real, né, de você entender a questão real do outro e enfim, agora até esqueci a historinha que eu ia falar, mas eu vou lembrar, pera um pouquinho. Não, e esse ponto me dá da o gancho escuta, de novo. porque esse ponto da escuta que você está falando
poxa, de eu não escutar o aluno, de eu não escutar o professor, de eu não escutar a família, eles acreditam que que estão escutando, entre aspas, que não é uma escuta, Sim. através de pesquisa. E a pesquisa de NPS ali, que vai te trazer um dado, não é a escuta Ela é um real. alerta. Ela é um alerta, ela é uma informação, se bem Mas não é o construída, ponto, mas não é o cara, ponto. não E é. claro, aí assim, aí o diretor pode falar, não, Adriana, mas eu tenho 300 pais, não vou escutar os 300. Não, você não vai. Você faz uma reunião com alguns, mas faz uma reunião desprovida das suas lentes, simplesmente para escutar. E eu fiz ainda, quando você fala 300 alunos, eu fiz algumas escolas nossas, sentar um aluno com 300, com 400 pais. É. E aí a direção falou, Everton, mas é loucura. Eu falei, não é loucura por aquilo que nós estamos vivendo nesse momento na escola. Se vocês não fizerem isso, nós vamos perder mais alunos, porque qual que era o ponto? Existiam algumas dores nas famílias que já vinham de alguns anos. E essa dor, ela estava começando a impactar, porque o pai chegou no momento que ele falou, olha, já que não tem mais jeito, ninguém me responde, eu não vou também ter o esforço de falar de novo. Sim. Eu simplesmente tiro meu filho e coloco ele numa outra escola. Porque essa outra escola veio com uma outra mensagem. E quando nós trouxemos esse posicionamento de ouvir um a um, conversar um a um, o jogo mudou. Lógico. O jogo mudou. Porque essa escuta genuína de entender o lugar do outro, da história da empatia, aproxima Sim. e cria uma coisa que é fundamental para a aprendizagem: vínculo de confiança. Se você não tem confiança, eu pergunto sempre para as pessoas, você trabalha com quem você não tem confiança? Não dá. Você namora com quem você não tem confiança? Não tem como. Não tem como. Confiança é o remédio Tudo. para tudo, Sim. as coisas acontecerem. Sim. E se estabelece confiança na base da transparência, na base do respeito Sim. e do entendimento do outro. Então aí a pergunta, sabe, um diretor poderia começar, por isso que eu gosto de inventar, ter uma escola, justamente para começar assim, será que eu confio nos meus professores? É verdade. Será que os professores confiam nos seus alunos? Será que os alunos confiam nos... Sabe, essa coisa de assim, o que está por trás dessas relações? É importante quando você coloca isso, porque quando eu vou em escola e pergunto, você conhece bem, eu falei isso com um mantenedor recente. Eu acho que ele tinha 78, 80 colaboradores, que não é tanto, mas já pra região era. Falei, o quanto você conhece o porteiro? Não, como assim, Everton? Falei assim, de onde que ele vem? Ele é casado, não é? Tem filhos, não tem? Qual foi a jornada dele até aqui? O quanto você conhece esse cara? Por quê? Às vezes, se a entrega dele não foi legal naquele dia, talvez tenha algum impacto por conta da vida dele, da família dele, da jornada dele, do dia dele. E se você não conhece, cara, você tá batendo numa tecla de resultado, que é o que eu prego, ok, só que o resultado também vem através de gente. É gente Só que vem entrega. através de gente. É gente que entrega. E eu preciso entender aquela gente, eu preciso saber daquele cara. A professora não faz. Calma. Vamos entender. Tá, por que não tá rolando? Meu time comercial não fecha. Tá, vamos entender, porque às vezes tá numa posição. Então, isso tudo, de novo, quando você perguntou o que faz, de novo, a escuta. Gente, a escuta hoje... E você quer ver por que tá tão grave a não escuta do nosso país? A gente nunca teve um processo de tanta polarização entre as pessoas. Total. É a intolerância de assim, a minha verdade é a que vale, a sua não me interessa. Então, assim, se eu parto do princípio que é só a minha verdade que vale, a sua não interessa, eu desmereço você. Total. Você não existe. Eu, sendo muito sincero, eu tive relações familiares de amizades que foram quebradas por conta de um posicionamento muito forte que eu tenho, que eu acredito, que eu vejo que funciona, porque, pô, legal, você falar como um engenheiro, como uma pessoa que atua no mercado, muito bem, mas você não está vivendo na prática isso. E você também não está buscando conhecer sobre política, que é importante para nós. Então, cara, como que eu vou debater contigo se não vai... Aí, eu acho que assim, é uma coisa assim, será que o ser humano... Será que na escola a gente ensina os nossos estudantes a dialogarem com respeito com quem pensa diferente deles? Ponto. É verdade, é verdade. Será que a gente ensina os nossos estudantes a conversarem com pessoas? E aí, olha, o dialogarem com quem pensa diferente é um aspecto. E dialogarem com quem é diferente. Aí entra a questão da diversidade e da inclusão. Nós não estamos fazendo isso. Até porque tem um processo daquela escola industrial de padronização.
Eu estabeleço a régua, tá aqui a régua, tá? Todo mundo tem que chegar aqui. Se chegou aqui, eu como professora, falei, então tá bom. Não dá? Que régua é essa nesse país hoje em dia? Não dá para ter padrão. Eu acredito já há algum tempo que a educação... O padrão é não ter padrão. Exato. A educação está indo para uma linha da personalização. Assim, é porque existe a complexidade da diversidade que está posta. Meu filho foi diagnosticado autista aos 17 anos. Tá. O que falam que, assim, nível de suporte 1, já estão falando... Eu preciso me inteirar, mas já estão falando que não se fala mais em nível de suporte 1 de ajuda, enfim. Mas ele é um autista nível 1, verbal, enfim. Sofreu durante a escola. Não teve dúvida disso. Sofreu. Porque tem um limiar muito difícil vamos dizer assim, do padrão da normalidade. Tá? Bem aspas aqui. Tá. Então, assim, não, vai levando, consegue, não consegue. A questão não é consegue o quê? Chega aonde? Entende? Sim. E isso é muito grave. Sim. Então, a pergunta é, será, professores, que vocês estão olhando para esses alunos a partir da capacidade que eles, cada um, tem? Ou eles precisam chegar nisso aqui que está posto? Porque a linha de chegada para cada um é diferente, cara. É diferente. Sendo que, olha só, a gente está estabelecendo uma linha de chegada igual, sendo que ali, que a gente falava antes, sendo que a linha de largada é totalmente diferente. Não tem como. Não tem como. O tempo vai ser diferente. E aí eu falo, quem define essa linha de chegada? O currículo. A época que eu sonhei em abrir uma escola, eu fui até a fundo. Eu fui ler a LDB e tudo. Tem um artigo lá, que agora faz tempo, eu não lembro o número do artigo, mas eu ainda posso repesquisar, e se vocês quiserem pesquisar, ele diz lá que a escola pode se organizar os estudantes por série, por idade, que é o que a gente vê, né? Por objetivos de aprendizagem, enfim, tem várias formas. E a última delas, ou por qualquer uma delas, que promova a aprendizagem. Do tipo, quem disse que uma escola precisa estar organizada por série? Quem disse que uma escola precisa estar organizada por idade? Quer ver coisas que a gente se questiona? Por que a gente aprende matemática 3 vezes por semana em 50 minutos de aula? Qual a resposta para isso? Por que a gente tem que aprender só com pessoas da nossa idade? Quais são as respostas para isso? A gente nunca parou para se questionar o que a gente está fazendo. Isso é verdade. E aí, quando eu me dei conta disso, eu fui na LDB. E lá tem brecha, porque a nossa lei é maravilhosa. Lá tem brecha para tudo isso. Sim. Então, por que não faz? Aí entra naquilo que você fala também das experiências. Exato. Esse cara que tá ali tocando a escola, que tem uma escola, que tá levando, né, na visão dele, de acordo com o que ele tá acreditando, seguindo as leis, ele precisa se aprofundar e vivenciar experiências cada vez maiores. E também ter pessoas melhores do que ele próximas, né? Eu acho que, assim, a gente tem uma insatisfação, uma inquietação na educação geral. Total. Hoje em dia, eu acho que o nível da consciência de que não está muito legal a educação que está sendo oferecida hoje, ela é unânime, tá? Eu acho que basicamente é unânime. Ótimo. Primeira coisa é a tomada de consciência. Você não muda aquilo que você não conhece. Esquece. É isso aí. É isso Entendeu? aí. É isso aí. Então, isso é importante. Agora, o passo para isso ser aplicado na prática está muito lento. Está muito difícil. Porque a gente segue fazendo as mesmas coisas, esperando esses resultados que a gente está querendo. Olha, Adriana, tudo que você está falando é real, porque quando nós vivenciamos, né, a Educatom está aí na educação, posso colocar desde o projeto social, com o CNPJ há 6 anos, desde o projeto ideia. Há 10. E assim, olhando para tudo isso, eu gosto muito de sentar com pessoas como você para poder ouvir e aprender essa jornada, porque tem muita coisa. Não, a minha jornada, ela quer ver uma outra historinha da minha jornada? Um dia assim que eu saí do Instituto Ayrton Senna, eu comecei a fazer consultoria. Quanto tempo você ficou por lá? 15 anos. Caraca!
Assim que eu saí em 2013, eu saí do Instituto Ayrton Senna e eu comecei a desenvolver... é uma outra coisa também que eu descobri nessa minha vida. Profissionalmente, eu descobri que eu sou poligâmica. Tá. Eu não consigo trabalhar no mesmo lugar só o tempo inteiro. E a única parte da minha vida que eu fiz isso foram os 15 anos no Instituto Ayrton Senna. Caramba. Eu sou diretora de conteúdo da Beth, mas eu sou consultora. Eu tenho vários outros projetos. E eu sendo muito sincero, te ouvindo aqui, cara, eu não sabia disso. Que bom que eu não sabia, porque eu vejo muitas oportunidades, principalmente nas escolas que hoje estão dentro da Educatom. E mais escolas estão chegando, por exemplo, dia 21 agora, de agosto, nós faremos um segundo evento nosso que eu nomeei um nome até um pouco provocativo, né? Sem drama, só matrícula. Porque o foco é trazer uma visão comercial, só que quando fala esse termo, as pessoas, ele vai bater 100% como ter estratégia e tal. Não é isso. O que eu mais bato é, poxa, você precisa se desenvolver quanto a você. O que assusta isso é quando a gente usa os nomes do mundo corporativo, os termos. O problema da educação é a semântica também. Quando a gente usa os termos, dentro da educação. Porque, por exemplo, quem diz que aluno é cliente é um problema. Dentro da educação particular, privada, tá? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso. Por isso que é melhor até sair desse lugar e ver o que a gente está aqui. A gente está aqui para melhorar a educação. Ponto. Ponto. Acabou. É isso. Esse é o papel nosso. É isso que a gente está aqui, para debater, para conversar, para descobrir formas de a gente resolver os nossos problemas e descobrir como melhorar. Ponto. É isso. Seja para, dentro da perspectiva comercial, seja para expandir e ter mais pessoas na nossa organização. Sim. Isso você concorda que eu estou traduzindo o que é o comercial? Total. É esse ponto que a gente está levando e às vezes eles falam, poxa, mas os cursos gerais não trazem isso. Eu falei, mas não vão trazer, porque ninguém está olhando especificamente. Exato. Tem que ser muito numa linha mais da especialidade. E educação quando eu escuto agências de marketing, poxa, eu contratei uma agência de marketing, eu pergunto, é de educação? Na grande maioria, não. Falei, então... porque é um mundo à parte, um mundo à parte, os textos, a estrutura de conteúdo, tudo, a mensagem que eu quero mandar. Quando as pessoas de fora da educação vêm para a educação, muitas desistem, porque fala, o ritmo é muito lento, é muito difícil, e não tem aquela rotatividade de vambora, vamos produzir, vamos... Independente de lucro, vamos fazer. Isso aí. Independente de lucro, vamos fazer. Então, isso acontece. Mas aí, essa época que eu saí do instituto, comecei a fazer consultoria, muito ainda para o terceiro setor, Fundação Telefônica, Instituto Natura, fiz vários me juntei a vários projetos nessa época, porque eu estava muito plugada na educação superior, na educação pública, e depois fui fazendo coisas. Foi quando eu fui para Brás Cubas, desenvolver esse curso de pós-graduação, e aí, assim, eu estava muito em educação básica, pública, particular também, e aí eu fui para educação superior, na Brás Cubas e no Instituto Singularidades, que é o maior instituto aqui de formação de professores. Ali a gente também criou uma pós-graduação em parceria com o Instituto César, lá de Recife, em design e metodologias de aprendizagem para a educação. Então, trazer o design, que para mim é uma área fascinante, para dentro da educação. Porque o design é uma área que estrutura novos processos para resolver problemas a partir do usuário principal. Por isso que eu acho que é interessante. Eu uso muito a perspectiva do design. A minha pós-graduação da Brás Cubas, eu usei o processo do design thinking para ajudar os professores a desenvolverem soluções para os problemas dele. Que legal. Então, é muito interessante. Então, eu fui fazendo isso e fui buscando outras formações. Foi nessa época que eu fiz a formação em coaching. Eu sou formada em coaching pela Slack e fiz formação em analista de DISC. Por que o DISC, que é um assessment de perfil comportamental? Porque eu comecei... Aí, quando eu falei, opa, a tecnologia não vai resolver a educação, eu falei, quem vai resolver a educação são as próprias pessoas se conhecendo, se formando, se desenvolvendo. Esse é o ponto. Que legal. E foi aí que eu fui descobrindo isso. Então, fui fazendo essas formações e terminei recente, em 2 anos, o meu mestrado em psicologia organizacional, justamente por entender que, assim, cadê o RH? Cadê alguém olhando para as pessoas dentro das escolas? Né? E aí, hoje, se você pensar, o que melhora a educação é as pessoas se conhecerem. O que melhora o mundo, a sociedade. É as pessoas se entenderem, começarem a se conhecer, começarem a saber conversar com quem pensa diferente.
Entendeu? Então, assim, a gente precisa crescer para isso. Não tenha dúvidas disso, porque aqui está o nó da questão. E esse ponto da comunicação que você fala... Porque a hora que a gente melhorar isso, a inteligência artificial vai vir na boa, tudo vai vir na boa. Porque a gente está olhando isso aqui num debate muito rígido, muito arriscado, muito complicado. Eu não entendo você. Sim. Assim foi, se você olhar recente, o debate do pode celular na escola ou não pode celular na escola. Cara. O debate ficou aqui, ó. Qual era o problema disso? Porque as pessoas não estavam se entendendo. As pessoas não se conversam sobre isso. Sim. O problema não está no celular. E eu tive um convidado nosso aqui, que foi o James, e ele faz parte da comunidade TI e T Partners. Sim, sim. E aí eu questionei muito ele sobre essa questão, porque ele veio como um especialista de tecnologia educacional. Sim. E eu questionei muito quanto a essa lei, eu queria entender, porque eu falei, cara, eu quero saber a mensagem que tem por trás disso, qual que é o objetivo, E assim, ali eu vi também que é uma construção até para eles, de entendimento para onde que tá indo. Mas a lei, se você olhar, vou resumir a lei. Não pode usar celular para fins que não são pedagógicos. Tá. Eu pergunto, o que é que na escola tem que ter que não seja pedagógico, focado em aprendizagem? Então, é uma lei óbvia. Uhum. Então, se o professor quiser pegar o celular para fazer um trabalho de pesquisa, seja o que for, para a aprendizagem, ele pode. Olha aí, cara. Então, assim, a gente está Isso tem que dar regulando um corte, hein? o óbvio. Tem que dar um corte a porque... gente está regulando o óbvio. Sim. A gente está continuando a falar o que deve ser feito dentro da escola é para fins de aprendizagem. Total. Eu vou concordar antes que alguns professores falam, mas ela não está no chão da escola, ela não entende que os alunos estão lá, TikTok, vendo desatentos. Este clima está posto na escola. E este clima, para mim, não tem nada a ver com tecnologia. Tem um clima que está faltando engajamento, tem um clima que está faltando relação, tem um clima que a gente ainda está com a cabeça nesse aluno, com currículo, com disciplinas, com tudo, que é a mesma que eu recebi na minha escola, e eu não tinha essa infinidade de competidores, digamos, redes sociais para debater com isso, então eu estava lá, era o que eu tinha. Hoje a gente tem. Sim. E a gente não pode negar isso. Então a gente teve o que a gente tem que fazer ali. Este aluno é fácil de engajar. Muito. Não é difícil de engajar aluno quando ele vê sentido no que ele está fazendo. Correto. Então eu concordo que a educação que é oferecida hoje está difícil porque não tá fazendo sentido. Não está fazendo sentido para esses jovens. Sim. Ele acaba tendo muita inquietação interna e quer se perguntar, mas por que eu aprendo isso e eu tô vendo aquilo? Eu perguntava para os meus pais, quando eu tinha 13, 14 anos, por que eu tô aprendendo isso? Sabe qual era a resposta? Vai ser bom para sua vida. Bhaskara nunca foi bom para minha vida. Cara do céu. Fórmula de Bhaskara nunca foi bom para minha vida, eu tive que aprender, decorar, sei lá o quê. Então é o seguinte, a escola não é para a vida um dia que ela vem. Sei lá, do nada ela aparece a vida. A escola é a vida. Sim. E a gente não está fazendo isso. Volto àquela questão. Eu estou fazendo o meu aluno se conhecer? Eu estou fazendo ele aprender a conviver com as pessoas? Eu volto numa coisa, Jacques Delors, o relatório da Unesco, 1988. 4 pilares da educação. Aprender a ser, conviver, conhecer e fazer. Se a gente resumisse na educação a isso, é tudo. É isso que a gente tem que fazer, aprender as pessoas a serem as pessoas que são. Aprender a conviver com as pessoas, e conviver é parte de tudo aquilo. Lidar com a diferença, entender seus medos, respeitar o outro do jeito que o outro é. Aprender a conhecer. Aí entra, eu preciso conhecer conceitos da física, da matemática, da história. Sim, claro que eu preciso conhecer esses conceitos. Eu não preciso hoje entender a data e exatamente como foi e onde foi. Aí sim, o banco da internet me ajuda com isso. Eu não preciso decorar isso. Não dá. Mas eu preciso estabelecer relações com as coisas. E eu só faço isso de forma prática, aplicada em alguma coisa. E eu preciso aprender a fazer coisas. Fazer coisas. Olha, quando você vai falando, Adriana, sobre comunicação, sobre relacionamento, sobre conhecer o outro, cara, este é o exato momento
onde que se eu me desenvolver neste ponto, as outras coisas ficam mais leves. Eu tenho um ferramental para eu viver. A A gente precisa ter ferramentas para a gente viver e viver nesse mundo extremamente ágil e mudado e mutante. Nós vivemos num mundo mutante como nunca outras gerações viveram. Sim. Esta é a mudança grande. E é uma Quando a gente fala, como eu formo os estudantes sem saber que profissão vai ter quando eles forem profissionais? Então, é verdade. Então, você não tem que formar ele para ser advogado, nem formar ele para... Você tem que dar um arsenal de ferramentas para ele saber fazer o que ele quer fazer. Não, e isso quando você fala foi o que eu venho conversando, né, com a minha esposa e olhando para os meus filhos. Eu tenho um menino de 3, o Henrico, e a Estela com 5. E eu olho para eles estão num processo de desenvolvimento muito maior e muito mais veloz do que quando você tinha 3 e assim. A minha época é a época da minha esposa. E aí eu falo para ela, o que eu peço a todo instante, não é que eles dominem tudo que a professora está falando, mas que eles possam ter alguns pontos que eu acredito que é, por exemplo, aprender a falar, se comunicar, se relacionar, se posicionar. Quando eles se conhecer, poxa, quais são os seus limites? O que você precisa fazer para ultrapassar esse limite, para você conseguir acessar aquele ambiente, aquelas pessoas, este lugar? A confiança neles, porque quanto mais eles forem confiantes, quanto mais eles souberem se comunicar, se relacionar, entendendo até onde eles vão e o que eles precisam fazer para evoluir, cara, eles vão poder ser o que eles quiserem. Mas, Everton, eu entendo e eu concordo que hoje a gente vê muito esses depoimentos. Nossa, eu hoje, com a minha idade, não mexo no celular do jeito que uma criança mexe com 4. Peraí, isso não está dizendo nada. Sim. Nem que você é burro, nem que a criança é superdotada. Não diz nada isso. Então, eu fico preocupada com essas coisas, Sim. porque, assim, princípios de relacionamento, de educação familiar, com 10 milhões de tecnologias e inteligência artificial, não mudaram. Sim, isso. E a gente tem que voltar aqui, ó. E isso está grave. Isso está muito grave. Eu vejo famílias delegando educação para as escolas. Cara. Eu vejo escolas falando, isso não é nosso. E, ok, concordo, isso não é de vocês. Mas a gente também não pode deixar essas coisas. Então, eu vejo essa complexidade instalada nessa formação. De novo, assim como escolas devem escutar e conhecer seus estudantes, pais... Também. O quanto vocês estão. O quanto vocês... Sabe que pergunta eu faço que ela é intrigante? Você conhece seu filho? É isso, você conhece seu filho a fundo? Eu tenho 2, um de 19, que é o autista, e um de 22. Que legal. Eu vou dizer para vocês, talvez assim, eu conheço não 100%. Eu nunca vou conhecer 100%. E a minha vida é buscar conhecê-los o tempo inteiro. E não é uma coisa de que eu conheci lá atrás, porque esse mundo está tão rápido, que a gente também precisa ficar atenta rapidamente aos filhos, aos outros, o tempo inteiro. Olhar, observar, escutar comportamentos, estar perto, a escuta atenta, acompanhar, dar apoio, ser o porto seguro. Então, isso é fundamental. Se a gente começa a abandonar isso, a gente está abandonando o nosso próprio país, porque a sociedade é feita das relações humanas. Então, isso é grave. Então, eu vejo que a gente tem uma crise instalada na sociedade, educacional, econômica e tudo, mas das relações humanas, e que elas nascem ali, ó. Antes de um estudante ser estudante, ele foi filho, ele é filho. Ele nasce filho, ele não nasce estudante, ele nasce filho. É verdade. Ou filha. É verdade. É isto. E é maravilhoso quando você vai tendo essa maturidade para você vivenciar esses momentos. E aí a pergunta é para o pai e para a mãe, quanto você conhece seu filho, quanto você dedica presença para o seu filho. Presença não é eu estou aqui, o filho está aqui do lado e ele está ali com o computador e eu com o meu. Ó, estou presente. Não. Presença na relação. Brincar junto. Estar junto. Observar o que ele está fazendo. Incentivar coisas. Ah, mas ele não sai do celular. É lógico, para ele tá bom ali. Ele não vai ter uma autoconsciência e uma autonomia de falar,
já deu a hora de tela. Agora eu vou fazer meu esporte. Uma criança não vai fazer isso, gente. O adulto não está fazendo isso. É isso aí. Cabe a gente, adulto, educar. Sim. Sempre coube. Com todos os avanços da tecnologia, sempre coube. Então, isto está grave. Cabe à escola ensinar. Eu não gosto muito desse educar e ensinar. Sim. Eu acho que a escola é um ambiente de aprendizagem. Correto. Isso é importante. Porque se eu ensino a partir da minha lente. E aí eu travo até as lentes que esse aluno poderia trazer, né? Exato. A historinha que eu ia contar é que depois que eu saí do Instituto Ayrton Senna, eu me juntei com Luciano Meira e Márcia Padilha, são 2 ícones aí da educação, porque as coisas inquietavam a gente em relação a isso. A como ajudar os professores a serem esses professores desse mundo complexo e contemporâneo. Porque a gente achava, e eu ainda acho que as formações hoje em dia de professores, elas são muito utilitárias. O que eu quero dizer com isso? Enxerga o professor como um utilitário para fazer alguma coisa para o aluno, para o estudante. E não para ele. Não é uma formação que traz ele como um profissional da educação e que dá ferramental para ele agir como um educador. Correto. Isso me inquietava. Então era, olha, formação da plataforma X para você fazer isso, formação de metodologias ativas, então você faz desse jeito, entendeu? É uma coisa que, assim, é utilitarismo. Tá. E aí a gente ficou muito inquieto conversando um dia nesses papos de vaneios aí da educação. Eu falei, a gente tem que criar um processo totalmente diferente de formação. E aí, muito inspirada em processos da Campus Party. Uma vez eu fui convidada a palestrar na Campus Party lá de Recife. E foi a primeira vez que eu fui. E é um segmento outro. Sabe a história de lentes diferentes? Sim. Eu fui com a minha lente de educação e eu me deparei com um lugar onde é um caos organizado. Tá. Depois que eu entendi que é organizado. Mas aqueles campuseiros que vão lá e dormem lá, eu falei, pra que dormir aqui? Sabe? E olha a minha lente. Sim. Olha a minha lente julgando. Sim, Pra que sim. dormir aqui? Que coisa confusa. Aqueles palcos todos abertos com... Ninguém vai escutar o que eu vou falar aqui, sabe? Por quê? Porque como é a educação? Tudo fechadinho, Sim. tudo bloqueadinho, Sim. tudo fragmentadinho. É. Eu falei, gente, o que as pessoas estão fazendo aqui? Essa veio a minha pergunta. Eu sou uma pessoa que eu questiono muito. Legal. Eu sou inquieta. Legal. Isso é uma característica interessante para você começar a se reinventar. Total. Questione você mesmo. Total. Por que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Caraca, eu li um livro do Cortella que era mais ou menos nesta ele linha. faz isso, Como eu aprendo o que eu aprendo? Cara, muito legal. Né? Muito E se os legal. professores descobrissem como os alunos deles aprendem o que eles aprendem? Sim. É ali que está o ferramental. Não é no que, é nesse como. E aí eu comecei a olhar aquilo, eu falei, gente, tem coisa aqui que eu ainda não sei, mas me inquieta. E aí, saindo disso, fui para essa conversa com o Luciano Meira e falei, eu acho que a gente está fazendo uma coisa totalmente errada. Porque a gente faz as formações, os caras vêm, a gente entrega, eles vão e a coisa não acontece. Porque saem da formação, falam, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal. Aí se você vai lá depois de um tempo, e aí você está fazendo, não deu, tal. Percebe que então, Sim. este processo Quebrou. não resolve? Quebrou. Aí a gente criou uma coisa que se chama LED. Olha que engraçado que você vai falar, o LED? LED, LED, Laboratórios de Experimentações Didáticas. Porra. Que era um processo formativo onde os professores vinham e logo no início a gente fazia um apanhado de assim, quais são os problemas que vocês, professores, têm dentro da vida de vocês? É tudo junto, de cada escola. Não me interessa que escola é, como é que é o método, não. Você, professor, vai lá dentro e questiona quais são. E aquele mapeamento dentro de um processo base do Design Thinking, dentro do processo, escolhemos alguns, montamos times entre esses professores que não se conheciam e eles tiveram um fim de semana para achar soluções. A gente trouxe mentores para este processo, a gente trouxe um clown, um arquiteto, pessoas de outras áreas para olhar para o problema deles, que isso é uma coisa que a educação, ela se fecha em si mesma. Ela dificilmente olha outras áreas para começar a se entender. Interdisciplinaridade, cara. É da boca para fora. Porque entendeu? então tá bom, como é que você busca apoio na saúde? Sim. Para a questão socioemocional. Né? Agora a neurociência,
Agora a educação está olhando a neurociência, mas antes não. Sim. Então, isso é importante. Como é que você busca apoio da psicologia? Como é que você busca apoio, né, de outras áreas? Enfim, e aí a gente criou esse negócio e a gente queria empreender, mas eram 3 pessoas atoladas, sem tempo para nada, sem tempo para empreender o bebê que a gente criou. Uhum. E depois a Globo veio e comprou a nossa marca, e daí vem o LED. Legal, Foi daí. cara, parabéns, cara. Mas assim, usou para uma outra coisa, Sim, queria mas- o conceito. Mas o nosso LED era a sigla, Laboratório de legal. Experiências Didáticas. Então assim, a minha trajetória é uma trajetória de muito experimento. Porra, né? De Que muito legal. experimento, de muita vivência de coisas. Agora mesmo eu estou trabalhando com uma escola em consultoria para formar os 40 gestores. Então eu entrei com o processo de assessment de DISC e a gente está trabalhando quem são vocês? Porra. Como é que vocês conversam? Cara, olha, Como é de que vocês- verdade, tudo que você tá falando, assim, pra mim, que bom que eu vim desprovido de tudo que você Que faz. bom que você não olhou a lente a partir do que a internet está pondo. Porque assim, eu, de verdade, todos os nossos convidados quando vêm, eu faço exatamente isso. Eu falo, olha, perguntam, tem pauta? O que eu te mando? Eu falo, não tem pauta, não me mande nada. Eu quero que o papo role e a gente vai levando. É claro, é sobre educação, mas tudo que a gente faz é educação. Sim. Então vai dar match, vai ser legal. E olhando para para tua jornada, assim, como soma muito naquilo que que tem um desafio, né? De você encontrar as pessoas para você sentar, conversar, bater um papo, ou até você ouvir. Uhum. Porque às vezes você tá tão dentro de um mundo que você acredita que é só aquele mundo e você não tá afim, ou até mesmo você não consegue encontrar essas pessoas, né? E eu digo que o nosso canal aqui, do Catão Podcast, ele tem muito esse objetivo. Tem muito relato de dono de escola que fala, cara, eu tô indo pra escola, eu tô ouvindo, eu tô em casa, eu tô ouvindo. Por quê? Vocês estão batendo um papo que eu sinto que é pra mim. Eu sinto que é a minha realidade, porque não tem só donos de escolas grandes, médias, mas tem também aquele pequeno. Ou tem aquele que tá Claro, querendo fechar a escola, claro. ou tá aquele que fala... Aquele que quer abrir escola. A Entende? gente Aquele ainda que tem quer isso. abrir também. É. Ou aquele que fala, cara, mas pra onde que eu vou? Eu O que falo assim, falo? ai, aqueles que querem abrir, por favor, não repete o que está acontecendo. É mais do mesmo. É mais do mesmo, É. sabe? Então, que legal ouvir. E eu vejo que, assim, tem muita coisa em você que precisa ser alcançada. Hoje as tuas consultorias, elas estão onde? O que você entrega? Eu sou uma pessoa, assim, que consigo começar a dizer não para alguns projetos. Legal. Tá? Então, o que eu acho que não faz mais sentido, eu não faço. Que legal. Por uma questão... ou seja, eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pela entrega, pelo que eu acho que tem resultado. Tá. Não é que... Deixa eu até consertar, não é que eu não trabalho pelo dinheiro, os boletos aparecem sempre. Sempre. Mas o que faz eu achar legal um projeto ou não é um pouco de... Estamos compartilhando o mesmo propósito? Tua missão, propósito. Entre o que eu estou oferecendo e o que você realmente quer. Porque se isso aqui não estiver bem encaixado, Esquece. não vai dar certo. E não é bom para ninguém, Sim. entendeu? Então, assim, gosto de gente que tem coragem de fazer as coisas e corre risco. Legal. E não tem problema de... Porque esse é o caminho. Sim. Porque se a gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente não está fazendo nada diferente. Que legal você falar isso, viu? Então, assim, um pouco isso. Então, eu tô desenvolvendo, junto com uma parceria com uma escola aqui de São Paulo, um projeto inovador de estágios Tá. em escolas. Tá. Agora, a nova lei das licenciaturas e da pedagogia vai começar a partir de 2026 com que os estágios sejam, o estágio obrigatório, seja obrigatório a partir do primeiro semestre. Tá bom. O que é ótimo. Porra. E também, a outra coisa é que o estágio vai começar a contar nota para o INAD, o que não era ainda. Então, assim, deu uma valorizada nessa parte prática do estágio na formação inicial. Muito bom isso. Sim. Mas eu pergunto, como é que está sendo esse estágio? Esse estagiário vai na escola e faz o quê? Porque tem uma cultura, é muito grave, mas tem uma cultura do estagiário, que ele vai para a escola e fala assim, se assina estágio, porque ele precisa comprovar as horas. E isso a gente não quer. O cara quer que aprenda mesmo Total, a fazer. porque daqui a pouco Então ele nós tá lá estamos na minha frente. desenhando um modelo de estágio inovador por meio de mentoria e tutoria, onde os professores das escolas que recebem estagiários passam a ser
mentores desses estagiários, trabalhando nesse processo de autoconhecimento, já, desde o início. E tem um ponto que eu acredito que você já deva estar olhando, mas eu falo muito, e os professores têm colocado, nós temos uma comunidade, são 40, 50 donos de escola, vem crescendo, mas eu também, pelo tempo, não tenho colocado tanta intensidade ali com eles. Mas nos encontros que a gente faz, eles sempre colocam que estamos na última geração de professor. Assim, a carreira professor não tem atratividade. E aí, mas agora você me colocando, por exemplo, de eu ter estágio desde o primeiro semestre, eu poder ter essa questão da nota, já é um atrativo, porque o professor, o que queria fazer pedagogia, ele sabia que ele só conseguiria estar dentro da escola lá na frente. Pro 5º semestre. Não, esse ponto sim, né? sem dúvida nenhuma. Não. Mas se eu não qualifico esse processo, eu tô fazendo de novo, eu só tô aumentando a quantidade para fazer a mesma coisa. Então, a atenção é essa. Então, assim, são projetos, assim, que queiram melhorar processos dentro da escola, mas do ponto de vista humano. É aí que eu tô, entendeu? Que legal. Ah, mas então você não envolve as tecnologias? Falar, claro, eu sou a que mais defendo isso. Sim. Mas não é por ela que a gente vai chegar nisso. Porra. É desenvolvendo os estudantes. Então, assim, e aí, meu papel na BET, eu fui na BET tem 4 anos, né? E ali eu cuido de todo o conteúdo do evento. Então, assim, BET Brasil, que é o maior evento, a BET, para quem não conhece, ela não é brasileira, ela é uma empresa britânica, é de um grupo inglês que tem eventos no mundo inteiro, de vários segmentos, mas o único em educação, agora não é o único, porque o grupo acabou de comprar nos Estados Unidos também. Que legal! Que é um evento bem inovador, famoso também. eu não vou lembrar a sigla, mas a BET tem em Londres, em São Paulo e na Ásia. São 3 eventos só. E em São Paulo, ela acontece geralmente em maio, né? Um evento muito grande, de 4 dias. A gente recebe 10 mil pessoas por dia. Cara. E tem toda a parte de exposição das empresas que oferecem ali suas inovações. E tem a parte que eu cuido lá na BET, que são os auditórios. Eu tenho lá 12 auditórios simultâneos, 180 sessões. Eu faço curadoria de 400 palestrantes, 450 palestrantes para cada evento. Que legal. E aí, olhando toda essa minha trajetória, estando nesse lugar da BET, a BET é um lugar, para mim, dentro da minha perspectiva de trajetória e de missão, tipo, poxa, mas você está pensando assim, e por que você faz isso? Porque eu começo a colocar esses temas em debate dentro desses auditórios. Legal. São debates relevantes para a educação. Total. Eu trago diversidade para esses debates. Você está ampliando então, a lente. Exato. A BET não é um lugar que se posiciona porque acredita que a educação tem que ser com celular ou sem celular na escola. Eu boto o debate lá dentro. Legal. Alguém que acredita que tem que ser e alguém que acredita que não. Então, é muito interessante porque eu brinco que, assim, é ótimo estar no lugar de ser agnóstica, imparcial, apartidária dentro da educação. É assim que eu estou na BET. Legal. Nas minhas consultorias eu tenho o meu posicionamento ali. Okay. Mas na BET a gente está ali para colocar o espaço do debate livre, aberto. À disposição e para poder construir. E eu acho que o que é legal é essa construção dessa lente que amplia. Dessa lente aberta. E justamente para quê? Para as pessoas começarem a entender que é importante debater, respeitar as ideias do outro. Já tive críticas, porque a hora que você coloca as duas oposições, fala, mas não é possível que essa pessoa está aqui na BET. Eu falei, é aqui o lugar do debate, entende? Então, assim, percebe quando a crítica é um olhar da lente de si. Eu acho que o que é legal é a construção dessas experiências. O dono, o mantenedor, o professor, pessoas que vão até a BET, o importante é vivenciar a experiência. Porque, é conhecer gente. Eu falo, você vai à BET pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira? Faz assim, põe uma meta para você. Porque essa coisa de meta de resultado, eu sou alucinada também. Mas assim, qual é a sua meta? Põe lá. Hoje eu preciso conhecer 5 pessoas novas. Tem que ser, cara. Hoje eu preciso entender de um assunto que eu nunca conversei sobre ele. Sim. Você entende? Você começa a se colocar numa posição de descobridor, de pesquisador. E é muito legal. E lá tá né? Eu diria que assim, quem é da educação e não passa algum dia na BET, tá estranho. Sim, e é maravilhoso por quê? Porque você passa a se conectar com gente, ver pessoas,
é entender ideias, ver coisas que estão acontecendo em outras regiões que talvez você não teve a experiência ainda de ir e ver. Eu gosto de definir a BET não como uma feira da educação, Sim. né? Ou um evento de educação. Porque a eu acho BET que é um de espaço... fato não é, né? Não, ela é. Tem Na ali... real mas não é só isso. É. Né? Então é muito mais que É isso. muito mais. Então eu coloco assim, a BET é o espaço de conexões de pessoas, de conexões de ideias, de parcerias que podem ser estabelecidas, de negócios que podem ser feitos no setor educacional. É isso. E dentro da minha área lá, que é conteúdo, eu gosto de inovar também. Porque vamos lá. Qual a imagem que você tem de um auditório, de uma palestra, de um congresso? Tá lá o cara na frente e todo mundo sentado atrás. Eu tô reproduzindo a sala de aula tradicional. Isso me incomoda muito. Como é que eu falo que eu tenho que fazer diferente se eu estou fazendo igual? Que é o discurso da coerência e da incoerência. Então, quando você vê palestrantes falando de inovação, de que tem que olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo a mesma coisa que o professor está fazendo ali. Falando. Então, eu mexi em alguns formatos de auditório dentro da BET, para começar a ser a BET um espaço de experiências diferentes também em auditório. Então, eu tenho um auditório que se chama Aquário. É um palco central no meio, com 5 poltronas em círculo, né? E toda a plateia fica ao redor deste palco. Tipo arena, que fala, né? Sim. Mas eu não ponho 5 palestrantes, eu ponho 2. E ficam 3 cadeiras vazias. Por quê? Porque as pessoas da plateia sobem e entram na conversa. E a única regra é que sempre tem que ter uma cadeira vazia. Por quê? Porque sempre tem que ter um espaço de fala numa conversa. Não se pode fechar a conversa. Concordo. Porque o espaço de fala na conversa significa um espaço de nova escuta. Então, é uma dinâmica, as pessoas estão adorando isso. E assim, aonde é que eu ganho nisso? Quando eu recebo e-mail de professor falando, Adriana, eu faço agora o aquário dentro da minha sala de aula. Entende? Então, assim, por isso que eu falo, qual é a minha possibilidade de entrada na BET? É só fazer a agenda de conteúdo? Não, isso é fácil. Pensar como é que estrategicamente eu modifico com que esses congressistas tenham uma experiência diferente de aprendizagem, que não é a escuta apenas passiva. Por isso que ela sai da posição só do nome, feira ou evento, né? Exato. É algo... Então, assim, a gente vai modificando. Eu tenho um outro painel que chama Roda de Conversa, que o moderador é um jornalista da educação. Que legal. Porque o jornalista tem o papel de instigar, de provocar, de perguntar e tudo. Porque quando eu punha qualquer outro moderador, ele virou o terceiro painelista. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí não moderava. Tava lá querendo espaço. E aí eu falei, não, moderador é só jornalista. Tem que moderar. Legal. Que legal. Então essa é outra modificação. Olha só, novamente, essas experiências que você traz são coisas assim que eu queria ouvir, trazer, porque tem muito dono de escola, tem muita gente que está acompanhando, que está curtindo, a gente traz convidados assim com visões completamente diferentes, mas todos num ponto em comum, que é olhar pra gente, tem que se olhar pra gente, né? Eu digo que contar essa sua história, essa tua jornada, mostra muito para as pessoas também o que te trouxe até aqui. Certo. O que faz você chegar onde você chegou, nos resultados, nas conexões, na construção de valor, para onde você vai, porque as pessoas elas não conseguem ver isso no mundo que elas estão. Elas criam vários... E tem uma parte aí que né, assim, a gente fala de coisas boas, do sucesso, mas o ser humano tem um pouco de receio de falar de falhas, de se expor na vulnerabilidade. Então, eu acho que tem muita coisa aí que deu errado nessa minha proposta. Não é que deu errado. Teve tempo maior de ajuste. Eu não gosto de falar de certo e errado. Eu gosto de falar de menos adequado ou mais adequado. Faz uma diferença enorme. É a mudança de palavra real. Exato. É real. Porque isso é mudança de modelo mental. Porque se você hora que fala que está errado, você não permite a chance de desenvolver. Se você fala não está muito adequado, pode ficar melhor, é diferente. Eu tenho uma palavra que eu falo que eu não gosto. Abolir total. E de casa a mesma coisa, que é difícil. É muito difícil. Aí os meus filhos não falam difícil, eu falo desafiador. É um desafio, porque o desafio você sabe que
Cara, Ou então, Eu- assim, você quebra falando, difícil Ah. mas não é impossível. é isso aí. Porque, Porque eu acho que também é uma palavra coisa de de estudo, assim, cara. a palavra de estudo e diz o que a pessoa está sentindo. Ah, E às vezes a pessoa, principalmente criança, não sabe nomear sentimento, não sabe nomear emoção e vem nas palavras. Sim. E à medida que a gente nega isto, por isso que o negar é difícil. Quer ver uma coisa? É. Não, não chora não. Não chora não tem problema. Sabe essa coisa que a gente fala com criança? Aham. Não chora, vai passar. Ela tá chorando porque ela tá sentindo dor. Eu não posso Ela tem que negar essa chorar. emoção. Ela tem que Ela chorar. tem que chorar. Ah, Que história é essa de que menino não chora, gente? Chora? Pô, eu choro. Tá Nós cheio de homens homem aí choramos. agora É. na terapia resolvendo questões. É real. É isso. É real. E eu falo que, assim, já chegou podcast aqui de eu me emocionar. E eu sou um cara muito aberto a essa questão da emoção e da exposição também. Porque, poxa, é a nossa jornada, é a nossa vida. Não dá pra tampar e fingir que não é você, cara. Senão a coisa não flui, não fica leve. Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente encarar o que tem que ser. É. Eu falo e brinco assim sempre com meus filhos. O passado a gente não tem como mudar. Tá? Não tem. Tá. Foi. Sim. A gente só não pode viver nesse passado. É isso aí. A gente tem que olhar o que foi, tirar as coisas boas de aprendizado e olhar para frente. E construir para frente. É. Porque viver olhando o retrovisor não resolve. Não. Não resolve. Não. Você não vai para frente. Ah, Eu acho que tem uma parcela da educação um pouco assim, também. sabe? Também. Não, porque eu fiz isso a vida inteira e funcionou lá para trás. Sempre fiz seguir pra assim, frente. assim, É. assim, mas. É legal. o modelo Gabriela, né? É. Adriana, de verdade, olha, eu ficaria aqui horas, gosto É. muito, tem assunto, eu curto, porque, poxa, trazer a história, trazer a visão, trazer futuro. Anotei muita coisa que eu gosto, às vezes nosso time fala, né, quando vão assistir, poxa, você anota demais, você escreve demais, no escritório eu falei assim, pessoal, mas pra mim é uma aula aquilo ali, é algo que eu tô aprendendo muito. Então, quero te agradecer por você ter vindo aqui. Obrigada. Quero dizer que eu acredito que tem muitas coisas para a gente explorar também daquilo que você tem como experiências, aprendizagem que você quer trazer e que o nosso podcast seja um canal para isso também. Mas eu queria, nesse finalzinho aqui, sempre peço para as pessoas colocarem uma palavra que elas sentiram do nosso podcast. O que marcou ela? E eu também participo. O ano passado, na primeira temporada, eu falava só para o convidado e ele colocava uma frase, uma palavra que marcou. Mas agora eu também coloco porque eu quero trazer os meus sentimentos, Tá o que eu tô certo, vivenciando ali. lógico. Então, para você, fique à vontade. Olha, eu acho que, não sei se é uma palavra, mas eu resumiria talvez essa experiência no que eu acredito no processo educacional, que é o seguinte: o que você faz soa muito mais alto para mim do que o que você fala. Que legal. O que é isso? O que eu li de você hoje também, e que eu acho que isso tem a ver com a educação, você tem uma trajetória, Everton, de fazer coisas. Sim. E não se preocupar em falar coisas, do tipo, né, vender uma propaganda enganosa. Você faz coisas, e quem faz coisas ensina a gente pela ação, Sim. e não pela fala. Então, a gente tem que cuidar que a educação e a aprendizagem, ela está muito mais na atitude das pessoas do que o que as pessoas falam. Sim. E se esta fala está incoerente com a atitude, não vai resolver. Sim. Então, eu digo isso. Atentem que o que vocês fazem soa muito mais alto e chega muito mais alto no ouvido dos estudantes e dos filhos do que o que vocês falam. Legal. E para mim, nessa posição que eu estou aqui, o que me marcou e a palavra que eu trago é experiência. Acredito que você veio e trouxe muito forte essa visão do que compete à experiência. O quanto nós precisamos buscar experiências para que aí sim a gente consiga expandir também o olhar dos nossos alunos, das famílias, que talvez não vão conseguir vivenciar as mesmas experiências que nós, mas com outras óticas, né, e com outras lentes, a gente consiga expandir um pouquinho do universo deles, né? Obrigado, viu, Adriana? Obrigada a você. Valeuzão. Estou à disposição. Foi muito bom o nosso papo. E quero dizer para vocês, donos de escola, curtam, comentem, compartilhem, levem essa mensagem para mais pessoas e saibam que esse é o canal do Educatom Podcast. Não só trazer informação no quesito comercial, mas sempre falar da questão gente, humana,
que é o que edifica cada vez mais a educação do nosso país e do mundo. Valeu por hoje, pessoal. Muito obrigado.